paz. Na tranquilidade. Então, começamos a gravar aqui. Primeiramente, quero dar as boas-vindas para o Wander e para a Ângela aí, pelo esse primeiro episódio. Agradecer. Já agradeci posteriormente, mas estou agradecendo novamente aí por ter aceito o convite. Para mim, isso é uma realização de um sonho aqui, fazendo esse programa que agora vai ser meu, né? E junto com vocês, pessoas que me inspiraram a vida inteira aí, desde o início da minha carreira, como eu estava falando. Então, muito feliz de ter vocês aqui. E, assim, a Ângela dispensa apresentações, né? O Wander acabou também ficando conhecido, muito conhecido através da Ângela também, pelo trabalho que ele faz, não só como marido, mas como gestor também, né, da carreira dela. É um papel que eu venho também, de certa forma, desempenhando, né, com a Isa, e eu vejo que você faz isso com maestria também. Tem o seu valor, tem um valor muito grande dentro das conquistas dela também. Então, queria que vocês se apresentassem, dispensam apresentações, né? Mas para quem vai que alguém não conheçam vocês, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre vocês aí. Primeiras damas. Primeira Ângela, por favor. Então, vamos lá, né? Eu acho que a gente sempre começa a apresentação falando, né, dos tia, né, e tudo mais. Então, foram 10 anos aí competindo na categoria Wellness, representando a categoria Wellness. Eu lembro muito bem de quando tudo começou, né? Na verdade, o início foi um pouco antes, com outras atletas ainda, mas foi em 2020 começou a ser mais notada aí no Brasil, com primeiros campeonatos, né? Rodando aí o Brasil todo. E comecei lá, então, quando a Wellness ainda era um bebezinho, né? E sim, desde lá venho competindo aí sem parar, nesses longos de 10 anos. E nos anos eu também estudei administração de empresas, primeiramente, né? Estava quase me formando quando eu comecei a competir. Fiz uma especialização em gestão de pessoas ainda, e já emendei a faculdade de educação física, porque era uma grande paixão. Então, me formei em educação física, me especializei em treinamento. E hoje, além da minha carreira, né, de atleta, que eu ainda não botei um ponto final, então, né, não sei se eu não vou competir nunca mais, mas, então, atleta profissional, professora da universidade, da Faculdade Uniguaçu, tenho o meu bonitinho Angela Borges, represento várias empresas aí no Brasil e no mundo, sempre com novos projetos aí, novas empresas, né, acreditando no trabalho. Sim. E venho tentando desempenhar um papel principalmente no meio feminino, tentando fazer com que as mulheres desse esporte, que ainda é tão masculino, né, que é o fisiculturismo, tenham uma notoriedade, sendo elas sem ter um apelo, né, um cunho muito sexual, que ficou muito... O Brasil ficou muito conhecido pelo fato, né, do carnaval, se aqui a Wellness teve... Eu lembro que no início da minha carreira ficava muito aquela história assim, Wellness, Brasil, Carnaval, todo mundo achava que era uma festa, né? Então foi um trabalho de muitos anos tentando mudar essa visão do mundo, né? Perante a Wellness e perante as brasileiras. E levar cada vez mais mulheres, tentando sempre, né, engrandecer e representar o Brasil. E acredito que tenho dado o meu melhor para conseguir fazer isso. Com certeza, com certeza. Não, muito legal essa explicação sua. Depois eu vou te fazer uma pergunta em relação ao que você falou aí por último também. E você, Wander? Fala um pouquinho sobre você aí. Miguel, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu estou privilegiado, lisonjeado aí que você tenha lembrado da Ângela, né? E por consequência a mim, como importantes para esse teu primeiro episódio, a gente fica muito feliz. Até porque nos conhecemos já de longa data, né? Então, na verdade, é como se eu estivesse vendo o teu segundo filho nascer, né? Verdade, o primeiro filho foi a tua esposa, que é a tua atleta, né? Verdade. E hoje é um filho que está adulto, que está forte, que está vencendo, né? Sim, e agora você nos apresenta seu novo filho. E a gente está muito honrado em ser os padrinhos aqui desse primeiro episódio. Com certeza, então, muito obrigado por isso. Pô, obrigado demais, cara. Demais. E como é que tá a situação agora? Como é que você tá coordenando a sua vida agora em relação à carreira dela,
as coisas? Como que você está gerindo as coisas? Mudou muito desde quando ela parou de competir? Parou não, ela deu um tempo de competir? Eu acredito que não, né? Ela continua desempenhando outros papéis, né? Existe uma série de fatores que são concomitantes, né? O importante disso tudo, né? Qual é a minha função? Eu sou, obviamente, o marido da Ângela, isso é popular e conhecido. Sim. Junto a isso, eu tenho uma formação também em administração, e hoje nos formamos juntos na primeira faculdade. Eu tenho uma atuação no mercado financeiro, e esse é hoje, né, o caminho que eu trabalho, mas o principal objetivo sempre foi em relação à carreira da Ângela, levar a Ângela ao mais alto que ela quisesse chegar. Nossa, então isso eu já conversei com ela. Desculpa te cortar, mas isso é uma coisa que eu sempre falei também. É engraçado, né? Pode continuar. Né, teria que ser, né? Eu penso que essa é uma boa maneira de você pensar a carreira de alguém, né? Sem impor as minhas vontades, mesmo Exatamente. Quando, às vezes você, né? Quando alguém tem um empresário, sempre é assim, eu vejo, né, artistas, então sempre tem essa discussão, né? O artista quer ir para um lado, quer seguir tal caminho, o empresário com a outra visão, com estudo de mercado, às vezes pela própria paixão dele pelo negócio, quer que vá para outro. Então o principal desafio sempre foi fazer, porque eu preciso da minha esposa feliz, né? Exato. Então, eu preciso que ela esteja feliz, dependente da situação que está lá fora. Então, eu entendo que essa felicidade vai estar, né, de acordo com as escolhas que ela tomou. E se ela está satisfeita com a escolha que ela tomou, eu estou feliz. Então, desde o início foi traçado um caminho onde ela tivesse um pós-atleta, né? E que é onde eu vejo hoje a maior falha da maioria das atletas, né? Dos atletas em geral, não só feminino, que é não pensar num pós, e acho que esse momento se aproxima, e agora esse primeiro teste, vamos dizer assim, dessa pausa estratégica que foi feita na carreira da Ângela, mostrou que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas têm essa impressão de que ela estaria fora do mercado se não tivesse competido, na verdade, o número de patrocinadores, a busca pelo nome dela, o número de seguidores, tudo aumentou muito e vem aumentando. Até porque ela tem tempo de se dedicar à parte profissional. E citando aqui, para finalizar, o dono lá da Panatta, o seu Rudy Panatta, no dia que estávamos lá na reunião com ele, ele nos perguntou em relação à competição, né? Nós, obviamente, fomos 100% honestos em relação a isso, que era algo que estava no radar, mas não era o principal agora, nesse momento. E ele foi extremamente acolhedor e falou assim, a Ângela não precisa provar mais nada, ela já competiu tudo que ela tinha que competir, e se ela quiser competir, nós vamos estar aqui para apoiar, mas isso não é uma prioridade para nós. A prioridade para nós é ela fazer o trabalho que ela vem desenvolvendo, as palavras dele, trabalho excelente, de mídia, de divulgação, de representação, né, sendo embaixadora da marca, enfim. Então, mais ou menos é esse o caminho que a gente tem tentado fazer, e eu estou satisfeito. Claro que a gente quer mais, mas eu estou satisfeito com o que a gente conseguiu construir até aqui. Não, com certeza. Vocês vêm fazendo um trabalho de excelência, né? Assim, agora como empresários também, né? Da própria marca e tudo mais, que a Ângela Borges virou uma marca, né? Também. Então, eu acho muito legal isso, mas eu vou depois fazer algumas perguntas inerentes ao que a Ângela falou por último ali, dessa parte da misoginia que a gente sabe que está enraizada na sociedade. Isso vem dificultando muito, né? Para que nós que estamos ali com as nossas esposas, enfim, os nossos atletas, a gente consegue perceber que existe um pouco de preconceito, um pouco de, como é que eu posso dizer, dificuldade de entender realmente o valor de cada atleta, e eu acredito que isso se dá um pouco por conta do gênero, às vezes, porque se a gente for comentar assim, de forma geral, as mulheres elas dão muito mais orgulho para o fisiculturismo brasileiro do que o homem, infinitamente. Só que se você for pegar por exemplo, uma Ângela Borges, uma Isa, que tem a mesma proporção de títulos que um homem, com a mesma quantidade de títulos, mesma quantidade de seguidores, o homem vai sempre ganhar muito mais, vai ter muito mais engajamento, vai ter muito mais repercussão, muito mais apoio.
né? E depois a gente vai conversar sobre isso, mas para a gente poder respeitar a ordem cronológica das coisas e a gente conseguir fazer essa montagem, eu queria perguntar para a Ângela, assim, quantos campeonatos foram, quantos anos de carreira até agora você tem, quantos campeonatos foram e quantos títulos você conquistou? Se você puder falar os mais importantes também, vai ser legal. Então, no total, eu comecei a competir em 2013. Meu último campeonato foi o Arnold de Ohio de 2023, fechando ali os 10 anos. Né, 10 anos, legal. Nesses 10 anos, a única pausa que eu tive foi um período ali, eu acredito que não deu nem um ano da pandemia, porque depois que começou já ter um campeonato ou outro, né? Também foi na fase ali onde eu troquei de federação, onde eu saí da IFBB para ir para NPC. Sim. E o meu maior número de títulos, eu não fiquei tanto tempo assim competindo na NPC, né? Na Pro League, no caso, foram 2 anos somente. Mas totalizando esses 10 anos, foram, acredito que uns 70 campeonatos, mais ou menos, 71, 72. Sim. E de títulos de primeiro lugar, que é o que eu sempre contei, foram mais de 60 títulos, acho que 61 títulos. Caramba! De primeiro lugar. Nossa. Entre os principais, né, estão 3 vezes o Mundial, 7 vezes o Arnold, os 5 vezes o Sul-Americano. Aí eu venci o Campeonato Europeu na minha estreia na NPC também, né? Que eu eu era profissional lembra? Eu era profissional na IFBB, aí quando tive que trocar, voltar a ser uma atleta amadora lá na NPC. Sim. E nesse mesmo evento eu ganhei o meu Procard e ganhei o campeonato profissional. Cara, então, incrível isso. Foi o único campeonato profissional que não deu vaga para o Olímpia, né? Sim, eu lembro disso. Eu lembro dessa situação. Depois disso eu venci o Pittsburgh Pro, e aí fiquei em segundo no New York Pro, em segundo no Arnold de Ohio 2 vezes, e top 2 e top 3 do Olímpia, 2021 e 22. Cara, muito legal isso, hein? É uma história e tanto. A gente está diante daqui de uma lenda, né, realmente, do esporte, porque fez feitos inacreditáveis e realmente eu acompanhei muito a Ângela na parte quando ela fez aquele tour pelo mundo, né, competindo pela Elite Pro na época. Foi muito legal. Foi muito legal o documentário que a Max fez na época, inclusive foi o Vander que gravou lá, tudo direitinho, né? E eu ficava acompanhando aqui para poder ver as dicas, ver como é que você estava se portando lá, porque você foi para quantos países você visitou nesse meio tempo aí, você lembra? Foram a gente contou 41 países. Caramba, são muitos países, né, cara? 41 muitos lugares. Sim, pode falar. Esses desculpa. campeonatos, né? Esses 10 campeonatos que eu fiz foi no ano de 2019, né, amor? Foi, né? Sim. Foi 2019. Mas um ano antes você tinha feito 7. O ano antes em 2 anos, a gente 17 competia muito, né? Não, como foi absurdo. Foi absurdo. Na Elite Pro, se você já tem vaga e você vence, a pessoa que fica em segundo, o atleta que fica em segundo, ele garante a vaga. Sim. Né? Diferente da Pro League, que se você tem uma vaga e você vence o campeonato, a outra pessoa deixa de ter uma vaga, digamos assim, né? Sim, sim. Uhum. Então não tinha esse problema, não era mal visto um atleta que competia muito, na verdade era até bem visto, né? Porque você estava lá, sempre representando teu país, teu patrocínio. Sim. Então não tinha esse problema que a gente... Hoje eu não sei se é um problema, se não é um problema, mas a gente vê às vezes, né? Eu acho que é muito especulação também, porque assim, eu vejo atletas que ganharam o Olímpia, por exemplo, a Natália Coelho, ano retrasado, né? Porque o ano passado ela perdeu para a Sara, mas ano retrasado, se não me engano, ela competiu antes do Olímpia umas 3 ou 4 vezes e ela ganhou todos os campeonatos. Então, assim, não sei se isso é mito ou se é mal visto mesmo, eu não sei. Eu sei que realmente existe um rumor, né? De que se você compete muitas vezes não é legal e tal. Perante as atletas, a gente sabe que existe porque elas ficam com raiva, falam que tá tirando vaga e tal. Aí o atleta até fica meio assim, porque você não quer criar nenhum desconforto com ninguém também, né? Mas eu acho que também é direito de cada um competir onde quiser, a hora que quiser, né? Eu acho que é um pouco disso. Essa é a minha opinião, né? Eu também acho, né? Mas, assim, são 7 Arnolds, né? E, assim, quais foram as principais
desafios que você enfrentou assim no fisiculturismo desde quando você começou até hoje, assim? Qual foi o principal desafio que você enfrentou? Olha, eu digo que o principal mesmo, foi até eu tinha comentado, né, no começo ali do vídeo, quando eu estava fazendo a minha apresentação, que foi de tentar fazer com que os outros países, né, então o restante do mundo, visse a categoria wellness realmente como uma categoria do fisiculturismo, uma categoria respeitada, porque sempre teve aquela história, né, de que o Brasil é o país do carnaval, e eu vi situações, então assim, não foi que me contaram, que eu escutei falar, eu vi situações de estrangeiros num Arnold aqui no Brasil, onde tinha uma atleta wellness, ela estava no stand, ela tinha acabado de competir, estava de biquíni, e quase que a menina tomou um tapa na bunda de um gringo, porque ele achava que podia fazer isso. Nossa. E aí eu lembro que o rapaz do stand, que, né, era o da empresa, ele que estava naquele stand, eu não vou citar o stand, né, o nome da empresa, ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E o cara ficou assim, como? Não pode fazer isso? Não pode? Então eles tinham essa ideia, né, de que podia tudo, né? Podia tocar nas atletas. Então, no caso, assim, o brasileiro, né? O brasileiro passa essa impressão para a galera que é de fora, né? E aí, em contrapartida, né, sempre tinham, assim, algumas meninas que tinham esse apelo. A gente sabe que hoje, na rede social, e like, curtida, comentário, às vezes você está naquele desespero ali em busca desses likes, dessas curtidas, porque, né, eu penso assim, a pessoa quer ser aceita, quer que os outros gostem dela, e acha que isso, a demonstração desse carinho, desse afeto, é através dos likes, né? Então, eu via muitas meninas competindo, fora, principalmente na Europa, né, que era onde mais tinha os campeonatos da Elite Pro, realmente se portando de uma maneira que era ruim, e que colaborava com esse pensamento que os gringos tinham aqui do Brasil e da categoria wellness, por ser uma categoria criada aqui, né? Então sempre foi esse trabalho de tentar fazer o mais sério possível, de mostrar o valor, de mostrar, não, é atleta, mas é casada, né, exige respeito, assim como respeita também. Profissional, exatamente. Então, esse foi um dos principais desafios. Cara, isso é muito legal o que você está falando, porque realmente eu senti uma diferença muito grande de quando a gente começou lá atrás para agora, em relação a respeitar mais as atletas femininas, principalmente da categoria wellness. Isso daí eu percebi, e muito disso foi construído por vocês, né? Quer falar alguma coisa? Tem uma coisa que é importante lembrar, porque sempre tem um contexto histórico, né? Você lembra que nesse período que a gente está mais ou menos falando aí, que a internet estava já desenvolvida, mas não era como é hoje, obviamente, e não existia o OnlyFans, né? O sitezinho azul. Então, o que acontece? Muitas GPs, né, garotas de programa, se colocavam como atletas e utilizavam desse mecanismo para se promover e vender, na verdade, os serviços que vendiam. Sim. Hoje, com o OnlyFans e com a abertura, porque hoje ninguém mais precisa nem disfarçar o que faz, e também não precisa mesmo, cada um faz o que quiser, mas hoje se tornou normal isso. Então, as meninas não precisam de um artifício para se exibir. Elas se exibem e publicam lá que tem o site, quem vai lá quer ver, paga e acabou. Então, isso também ajudou a limpar um pouco, né, o esporte. Então, eu acho que, de certa forma, foi confundido por as pessoas que praticam isso como um sinal de empoderamento, que, na verdade, não é, né? É claro que é uma opção, a pessoa faz o que quiser, né, da vida, cada um faz o que ninguém está aqui para julgar. Mas eu acho que tem algumas mulheres que confundem elas se exibirem em excesso dessa forma e, sei lá, se tornarem donas do próprio corpo, empreender o próprio corpo dessa forma como um sinal de empoderamento, como, na verdade, na minha concepção, eu acho que você abrir mão dos seus princípios e valores para poder enriquecer, não acho que te torna empoderado. Mas isso daí é uma coisa que é particular de cada um, né? Então, mas partindo desse princípio aí que a Ângela falou sobre a misoginia, né? E toda essa dificuldade que ela teve para realmente mostrar o valor da wellness, mostrar o valor da mulher brasileira,
lá para fora, adquirir mais respeito e tudo mais. Eu queria saber até do Vander também, que ele acaba ajudando na parte de contratual ali, na discussão, né, com os patrocinadores e tal. Você também você também enxergou uma certa dificuldade para poder provar o valor da Ângela alguma vez, em alguma discussão, em alguma coisa em relação a patrocínio? E como que você resolveu isso? Como que você veio fazendo... Quais medidas que você teve que tomar para amenizar essa situação? Teve alguma coisa que você teve que fazer? Isso até bem pouco tempo era um problema, né? Era um problema. Até bem pouco tempo era um problema. Não agora com a ascensão forte da internet, porque as métricas da internet hoje você consegue medir de uma maneira muito forte. Né? Sim. Mas não tinha um período em que não era assim. E a outra coisa é o que agora as próprias empresas elas têm um entendimento do tamanho, né, da representatividade da mulher em relação ao tamanho da representatividade masculina. Então, por exemplo, no YouTube, o público é 90%, é dominantemente masculino. Não sei se 90%, estou aqui chutando, mas você vai ver que todos os comentários praticamente é só homens, então assim, só que as empresas elas já entenderam que existe, né, isso, e que é uma situação que está posta, e a única forma de você mudar isso é de forma gradual, e investindo justamente na atleta feminina. Então, a principal maneira que eu usei todo esse período para forçar um pouco essa questão de entendimento da própria companhia é mostrar para ela, olha, então tá, essa é a situação atual, se você não fizer nada, vai continuar assim, e o que você está deixando de ganhar, porque existe uma fatia de mercado, por exemplo, o público feminino, consumidor, é absurdamente mais consumista do que os homens. Absurdamente. Um homem compra um sapato, uma mulher compra 10. Sim. Isso, assim, não tem como você olha... às vezes, eu já me peguei, eu e alguns amigos, quantas vezes eu fico um ano indo com o mesmo shorts para academia. Sim. Entendeu? Você conhece um monte de gente que é assim, a gente não troca tanto, a mulher não repete a roupa na academia. É verdade. Então, o mercado do consumidor feminino é muito maior. E, inclusive, na parte de treino, quem é personal sabe que o público feminino é muito mais aguerrido. Né? O homem treina um mês, aí fura daí faz um projetinho para o final do ano, aí sai de novo. Mulher, no geral, tende a ter uma continuidade, a ter uma regularidade muito maior. Então, se a empresa, né, pensar de forma estratégica, não, peraí, vamos começar a trabalhar esse público aqui, porque esse público é naturalmente consumidor. Naturalmente experimenta as marcas, então vamos trabalhar isso. E essa foi uma das formas que a gente sempre utilizou, né, fazendo uma provocação com a companhia. Olha, ok, a gente entende que é um valor masculino que está implícito lá, é uma onda de mercado, não tem muito o que fazer, da mesma forma que se você vai olhar um conteúdo de maquiagem, o público é predominantemente feminino e não tem. E eventualmente quando tem alguma coisa para homem nesse segmento, né, é a mesma briga lá, o cara que vai lá fazer a campanha masculina, ele ganha 1/10 do que a atriz que vai fazer a campanha feminina. Você acha que tem relação com um produto, ser o fisiculturismo e a musculação em si? Com toda certeza, até porque se você olhar isso de forma antropológica, é naturalmente normal o homem ter músculos. Verdade. Então é aceitável, é natural isso. E você colocar na sociedade que a mulher deve ter músculos e que é importante que ela tenha músculos, já é um confronto né, etimológico da coisa. Então você precisa ter isso feito de uma forma gradual ao longo do tempo. E na minha avaliação, eu acho que a gente fez esse trabalho, não só nós, mas eu falo, o mercado está fazendo esse trabalho. Prova disso é o crescimento do mercado fitness. Sim, né? A gente saiu de... Olha só, eu vi que vai ter, por exemplo, uma matéria no Fantástico esse final de semana com a Fran, com o Ramon e com o Brandão. Isso. Por que o Fantástico veio fazer essa matéria? Porque para eles viram bolha, né? o tamanho da bolha está fazendo tanto barulho, está vendendo tanto, está dando tanto like, tanto acesso, tanta gente comentando, que o cara, opa, agora a gente precisa ir lá morder uma fatia desse negócio. Sim. Então, assim, você precisa primeiro inflar a um ponto que chama atenção,
E eu acho que a gente chegou nesse ponto. Algumas coisas feitas de forma muito errada, algumas coisas feitas de forma assertiva, mas eu acredito que com tudo é assim e que com o passar dos anos, agora os próximos 3, 4 anos, vão ser definidores do rumo do fisiculturismo. Eu também acho, entendo que vai haver uma pressão grande. Geral, ou ele vai cair. Vai haver uma pressão grande em algum momento dos próprios atletas com relação à clareza nas regras, a clareza nos julgamentos. Vai haver, seguramente no Brasil, uma mudança de alinhamento, assim, no sentido da forma que é feito os campeonatos. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você que está aí, você sabe disso. O pior lugar que é feito o campeonato é um puto hotel, ou um baita cassino. Porra, aqui os caras fazem um campeonato pro num buraco, né? Num lugar sem ar-condicionado e tal. Então, e por que fazem isso? Porque ninguém está reclamando. Mas vai chegar um momento em que isso vai... Nos Estados Unidos, se você fizer um campeonato que nem é feito aqui, não vai nenhum atleta. O cara diz, o quê? Eu vou ir lá num lugar desse, com um palco feio, com um galpão desse sem ar? Não vou. Né? Até porque existe um movimento dos promotores aqui em realmente fazer questão da presença dos atletas, assim, não é uma coisa que eles deixam rolar e sobe quem quiser, não. Eles vão atrás dos treinadores, eles vão atrás dos atletas em específico, inclusive eles criam dentro do campeonato uma certa forma de também agradar os treinadores que ali estão, dando premiações por ter trago os atletas deles e tudo mais. Eu mesmo já recebi uma premiação uma vez. Eu acho isso muito legal, porque realmente cria uma fidelidade com o evento, entendeu? Mas só para finalizar, desculpa te cortar, mas para ir para a Ângela seguir, que senão eu falo demais, ela não fala. Sim, não, tranquilo. Pode falar. Uma situação que faz muito isso acontecer, e que é muito triste para o Brasil nesse sentido, de um ponto de vista, nós somos muito gratos à NPC por ter feito uma revolução no esporte dentro do Brasil. Né? Então, tem que ser dados méritos, tem que ser feito o reconhecimento, é um fato, e né, eles têm o merecimento deles. Agora, a parte ruim é que só tem eles. É um monopólio. Então, assim, é um monopólio. Nos Estados Unidos, você tem no mínimo 10 promotores. Sim, então, exatamente. A concorrência faz a qualidade aumentar. Então, é muito difícil que a qualidade melhore sem que haja uma concorrência. A única forma é uma pressão dos próprios atletas. E aí você vai ter uma série de outros problemas em relação a medo de uma represália, enfim, não estou dizendo que isso é uma prática, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é possível. Então, mesmo que não aconteça de fato, existe um mito, existe um rumor, sempre existe, as pessoas ficam com receio de falar, Eu acho que assim, cara, eu aprendi quando eu trabalhava no banco, o seguinte, com um gerente que eu trabalhava. Eu não gostava muito de receber crítica dos clientes, né? E principalmente as críticas que a gente recebia que penalizava a gente, óbvio, né? Mas essas críticas, cara, elas eram oriundas de pessoas que gostavam da instituição que eu trabalhava e elas queriam ver mudanças na instituição. Não é que elas queriam deixar de frequentar a instituição, entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa não critica, ela vira as costas, fecha a conta e vai embora, entendeu? Agora, quando ela critica, ela se importa. Ela quer que realmente aquilo que ela tanto ama, que ela usa às vezes, por exemplo, como uma instituição financeira, ela usa por anos, às vezes o pai, a mãe, o avô, são 30, 40 anos dentro daquela empresa, ela quer que continue sendo algo bom para ela utilizar. Então ela critica para que melhore a instituição. Então, partindo desse princípio, eu acho que as pessoas sim tinham que falar mais, os atletas tinham que falar mais em prol do crescimento mesmo do próprio show, né? Do próprio meio, né? Mas isso é uma coisa que aqui, como você falou, existe uma preocupação maior em fazer um show realmente que seja bem qualificado para que as pessoas realmente possam escolher o seu show, porque dentro de um final de semana acontece vários shows de vários promotores diferentes. Então, acaba que falta atleta para tanto show. Aqui tem um problema que é diferente do Brasil. Né? No Brasil tem muito atleta para pouco show. Aqui tem muito show para pouco atleta. Então, aqui, essa competitividade faz com que, né, a qualidade dos shows, as premiações... Pô, cara, você vai no show regional aqui, cara, você viu, né? Vocês vieram aqui,
a gente teve o prazer de ir junto a uma competição aqui, se foi o Florida Grand Prix, não sei, que foi a Mari, que inclusive é brasileira, né, que é promotora, o marido dela é o CG, que agora virou árbitro do Olímpia também, né, vem fazendo um trabalho top aqui na Flórida. Eles são, assim, cara, promotores, assim, muito empenhados mesmo em fazer o atleta se sentir valorizado mesmo, de fato, sabe? E você vê que tem anel, troféu, cinto. Isso é uma coisa boba, né? Não é dinheiro, não é nada, mas, tipo, são coisas que marcam a vida do atleta, tá ligado? Às vezes o cara quer ter um anel daquele para falar que é campeão, o cara quer ter um troféu legal, bonito, sabe? Você investir num troféu maneiro, numa medalha maneira, vocês mesmos que já promoveram o evento, vocês sabem quanto isso é importante, né? Quanto é legal. Né? Inclusive o troféu de vocês ficou bem legal, né? Que era tipo uma taça do mundo, não foi isso? Que tinha um globo assim na ponta, não foi? Tinha esse e tinha era esse sim. Eu achei legal. Era segurando o globo assim. Isso, achei top, cara, muito legal mesmo. Mas como você disse, cara, eu também acredito que dentro desses 3, 5 anos para frente a gente vai ver realmente o que vai acontecer assim, de fato, dentro do fisiculturismo, mas até agora eu tenho estado muito otimista com tudo que vem acontecendo. Realmente foi um boom muito grande, onde todo mundo está ganhando com isso, né? A gente está tendo que administrar as coisas para ver aonde que a gente vai, aonde a gente investe, mas de fato esse boom, esse crescimento tem afetado positivamente todo mundo, né? Você tem alguma coisa para falar, Ângela, sobre isso ou não? Acredito, da mesma, né, concordo com a opinião de vocês em relação aos eventos aqui, que a tendência é, né, a partir do momento que os atletas começam também a viajar, a competir fora, porque muitos deles só competem aqui, então não tem nem a noção de como é que é um campeonato fora, né? Então, a partir do momento que o atleta começa a viajar um pouco, a ver como é que são as coisas, principalmente aí nos Estados Unidos, vai gerar um pouco dessa cobrança, né, dessa instigar ali o promotor, mas por que assim, não dá para melhorar isso? E sim, eu acredito que com o passar do tempo também os atletas vão começando a perder um pouco esse medo, né? Sim, acredito. De falar e, né, talvez não fale tanto quanto gostaria, mas se um começa e o outro perde o medo, tem que... esse é um crescimento, é bom para todo mundo, né? Não é uma coisa, que você falou, é para melhorar a instituição, para ficar melhor para todo mundo, né? Não é algo exatamente. Para denegrir, né? Nunca é falado, eu estou falando mal da instituição. Para acabar o negócio, não é para acabar. Né? Para acabar, é para melhorar, né? E o fisiculturismo deu esse boom gigantesco aí, principalmente aqui no Brasil, que é onde a gente consegue ver mais, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos isso já aconteceu há bastante tempo, mas aqui ainda é um pouco recente. É lógico que sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado, o que é o bom? O bom é que o esporte ganhou notoriedade, então tem muito mais investimento por parte das empresas, né? O lado, não sei se ruim, mas que às vezes pode ser ruim para algumas pessoas, que isso gera uma pressão muito grande, às vezes, na cabeça do atleta que não está preparado para enfrentar né, a rede social ali, as críticas, né? Porque não é só elogio. Então, assim, você está vencendo, as pessoas te amam, daqui a pouco você perdeu, as mesmas pessoas te odeiam, né? Então, o atleta tem que, hoje, não adianta só mais você preparar só o teu físico para a competição, você tem que preparar a cabeça, porque já vi muita gente desistindo, sim, não porque não tinha um físico competitivo, mas porque não aguentou a pressão da rede social. Sim, isso é uma coisa muito recorrente. Inclusive, eu estava falando com o Vander antes de começar a gravar, antes de você entrar também, a respeito disso, né? Porque eu disse que os nossos pais, na época, eu falo num passado meio que recente, porque eu tenho 30 anos, né? Então, eu posso dizer assim que, na época, os nossos pais não nos educaram para essa nova era que a sociedade está enfrentando hoje, porque, cara, o nosso cérebro mesmo, de forma anatômica, ele não foi desenvolvido para trabalhar com tantas informações ao mesmo tempo da maneira que a gente trabalha, né? E, principalmente, não foi desenvolvido para lidar com tantas pessoas nos julgando ao mesmo tempo, porque é aquele negócio que você falou, ao mesmo tempo que vão ter várias pessoas que te amam pela pessoa que você vai ter
outras pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo, só por você ser quem você é, sem você dar uma palavra de errado, sem você fazer nada. É impressionante, assim, né? Como é volátil, né, o comportamento das pessoas na rede social. Muitas das vezes não tem nenhum nexo, nenhuma coerência com as coisas que ela fala, simplesmente movida pelo sentimento, né? Até porque antes, né, como é que acontecia? Até quando eu comecei era assim, você se preparava, não tinha essa necessidade de exposição, e hoje é uma necessidade, porque se o atleta não está se expondo, teoricamente o árbitro não está vendo, né, os canais não estão promovendo aquele atleta, e ele fica meio que carta fora do baralho. Sim. Pode acontecer dele chegar lá e ser o campeão? Pode, mas a gente sabe que, por exemplo, num palco de Olímpia, onde tem 60 atletas, se ninguém conhecer o cara, ele pode ter um físico fenomenal e ele pode passar despercebido, porque são segundos para aquele atleta ser visto no palco. Com certeza, cara. Lógico que quando o árbitro vai procurar, tá olhando, se ele olha um rosto conhecido, né, é mais fácil dele ficar um pouquinho mais de tempo olhando para aquele atleta e procurando ali com certeza positivos ou negativos, né? Então, hoje a gente não consegue mais se preparar na caverna. E eu vejo que isso é bom pelo lado financeiro, mas é ruim pelo lado onde o atleta precisava estar 100% no foco, sem ter essa parte que vem de fora que você acaba não conseguindo controlar. Porque hoje você precisa da rede social, porque não basta mais ganhar o título, você tem que ganhar o título, você tem que vender, você tem que ser amado pelo público, né? Então tem toda esses pré-requisitos para você ser um atleta de ponta. E deixa eu te fazer uma... Você pode falar, Wander, pode falar. Só falar um negócio que eu até conversei com ele essa semana, acho que tem bem a ver com o que a gente está falando, que eu vi uma estatística que um jogador de futebol de elite, né, numa partida de 90 minutos, ele fica com a bola no pé entre 1 minuto e meio e 2 minutos. Então, onde é que está o lance aí? Você tem que aprender a jogar sem bola. Sim. E o fisiculturismo, trazendo isso para o nosso assunto, ele está também muito nesse sentido. Você precisa aprender a jogar sem bola. Você vai ter 1 minuto e meio lá no palco, e só que durante toda a tua preparação, você precisa jogar sem bola. E jogar sem bola hoje é você conseguir chegar com a tua informação às pessoas-chave para que, como disse a Ângela, num palco de 60, 70, eu já vi 80 caras lá na Men's Physique, os árbitros saibam quem é você. Né? Sim. Mas isso é o nosso esporte, é assim. Não, cara. O futebol é muito pior. O mundo é assim, né? Não, mas no futebol, por exemplo, quando vai ter Corinthians e Palmeiras, sim. Os caras fazem plantão na frente da casa dos caras, na frente da concentração. Se um jogador sai à noite, os caras ameaçam o cara, sai no jornal, fazem uma pressão. Você tá no estádio lá, os caras estão gritando. Você entra como herói, errou um chute, cara, os caras querem te matar. Você virou... Sim. Então, assim, todo o esporte que tem uma exposição midiática vai ter essa pressão. E aprender a lidar com isso é difícil. Então, eu imagino aqui, se você quiser falar disso, eu ia ficar bem feliz, mas fica a teu critério. Você sofreu, né, você e a sua atleta, sua esposa, sofreram isso recentemente, porque uma situação mudou totalmente o nível de pressão. Sim. Quando a Isa venceu e ficou em terceiro, ela venceu. Sim. Quando a Isa venceu, mas ficou em segundo, ela perdeu. Sim. E agora, em que ela está na busca de ser a primeira, a pressão é totalmente diferente de quando ela estava na busca para figurar lá entre o top 5. E essa pressão é muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. E aí a mulher, somada a isso, vem lá uma TPM, vem lá uma restrição alimentar no final da preparação, treino puxado, 2 horas de cardio, e aí cansaço, e aí você agrega lá um problema familiar, que foi o caso que aconteceu com vocês, né? Então, assim, você vai colocando um monte de temperinhos ali, mas na verdade é um monte de pimenta, né? Você vai jogando pimenta. Então, estar preparado para isso, por isso que cada vez mais, a Ângela já fala disso há 10 anos, tinha que ter um psicólogo na equipe para acompanhar o atleta.
Ah, não, com certeza. Isso é uma coisa. Foi muito legal você ter tocado nesse assunto, porque realmente, né? As pessoas que vêm, às vezes acompanham a gente pelas redes sociais, acham que a gente não tem sentimentos, que a gente não sofre com as coisas, porque muita gente fala, mas a pessoa tem patrocínio, vive no exterior, não sei o que, ganha bem. Mas, gente, tem coisas que vão muito além do dinheiro e da fama, tem coisas que a gente não pode controlar, né? E uma das coisas que a gente teve que trabalhar muito com a nossa terapeuta, porque eu incorporei uma terapeuta, a Isabelle hoje tem um psicólogo, terapeuta, eu também, para poder fazer realmente, trabalhar essa parte mental, de saúde mental com a gente, e uma das coisas que eu tive que trabalhar bastante, e ela também, é na parte de gerenciar nossas expectativas em relação às coisas, né? Porque realmente, como você disse, esse segundo lugar para a gente nessa última competição, no Olímpia, não no Arnold, porque por conta das circunstâncias, a gente já. Ali foi uma contenção de danos. A gente já sabia que não tinha como vencer a Fran no auge dela, mas a gente queria manter aquela colocação ali para que ela se mantesse ali no topo ainda como a segunda melhor do mundo, assim por dizer. Então, ali não. Mas na situação do Olímpia em si, foi extremamente frustrante para a gente, porque a gente fez uma caminhada durante todo o ano, focado realmente, sabe, em chegar lá e vencer esse título. Então a gente trabalhou em prol disso. Em quais fatores, quais áreas? Como você falou, o jogo do fisiculturismo ele é jogado dentro do palco e fora dele. Não dá para você só ser atleta em cima do palco. Então, a gente teve que trabalhar como um representante, a gente viajou para vários estados, representando a categoria, ela como... Pagando do próprio bolso, na maioria das vezes. Muitas das vezes, né? E a gente fazia isso com muito carinho, muita vontade também, porque essa troca também com as pessoas, da gente poder chegar no lugar, poder encontrar com essas pessoas, cara, é tanto carinho que a gente recebe, tanta palavra positiva, tanta coisa, que isso realmente se torna um combustível para a gente poder superar todas as nossas dificuldades, sabe? Quando a gente vai num lugar e a gente percebe que de alguma forma a gente impacta a vida daquela pessoa positivamente com alguma palavra, ou só pelo fato de estar ali, cara, isso é revigorante para a gente, entendeu? Isso faz com que todas essas dificuldades, todos esses problemas sejam mínimos diante disso que está acontecendo. Então, mas de qualquer forma foi extremamente frustrante e a gente se sentiu muito mal com o que aconteceu, até pela diferença ser 1 ponto. Eu confesso para você, assim, que durante as prévias e ali nas finais, eu tinha 100% de certeza que a Isa ia vencer. Eu acho que para mim foi tão frustrante, porque todas as vezes na minha vida que eu tive 100% de certeza como treinador, sabe, que a Isa iria vencer um campeonato, ela venceu. Aquele campeonato, cara, eu tinha 100% de certeza. Mas aconteceu de não dar o resultado que a gente esperava. Esse foi o nosso primeiro Olímpia. Né? Então, depois eu vou até falar sobre isso com vocês, mas essa parte de a gente realmente gerenciar nossas expectativas em relação às coisas e poder ver o lado bom de tudo, ainda que seja absoluta coisa ruim que esteja acontecendo naquele momento, é o que nos impulsiona a continuar buscando a melhoria, a não desistir, até porque não acabou. Um campeonato não te define, né? E o que as pessoas falam sobre você também não te define. Eu nunca levei a minha vida pautada no que as pessoas falavam sobre mim, ou que elas queriam sobre mim, ou que falavam sobre a Isa. Eu sempre realmente segui o meu coração e aquilo que eu amava fazer. Então, até hoje, por estar movido pelo amor e pela dedicação e realmente por ter uma vontade genuína de fazer o que eu faço, é que não importa o que aconteça na minha vida, eu vou continuar fazendo, tá ligado? Então, eu acredito que, de alguma forma, em uma escala maior ou menor, seja com vocês também, seja com todo mundo que trabalha com fisiculturismo. Porque é um esporte, cara, que é muito difícil, é muito complicado. Esse meio é muito difícil, tudo é muito complicado. Vocês, atletas de alta performance dentro do fisiculturismo, se expõem a ambientes hormonais, metabólicos extremamente elevados. Isso, a longo prazo, acaba trazendo danos à saúde. Isso é uma coisa que, infelizmente, é o que acontece. Então, a gente paga um preço muito caro por se manter no topo. Então, a gente sempre espera que o resultado seja positivo. E quando não vem, a gente fica com
com aquela sensação de, pô, caraca, de fracasso, mas na verdade a gente está escalando para que algo no futuro aconteça que seja bom para a gente. Mas, Guilherme, veja como isso é uma coisa, uma cultura nossa, e eu entendo o lado positivo dela, que é a busca pelo primeiro lugar, eu entendo, mas veja, cara, isso tem uma certa diferença até inclusive nos Estados Unidos. A Ângela, por exemplo, ela citou que tem 7 Arnolds, né? Mas na verdade ela tem 9. Os outros 2 foi segundo lugar. Que também conta, né? Não, mas não é só questão de também conta. Mas veja o seguinte, é isso que eu ia chegar. Por exemplo, quando a Ângela não ganhou o Olímpia, é claro que teve os urubus que vão lá fazer alguns comentários, né, do auge da sua ótima vida lá morando em algum lugar extremo, precário, né, mas agora com internet. O cara faz aquela observação assim, tá acabada, nossa, perdeu. Eu falo assim, cara, o pior resultado da Ângela, de 70 competições, é um 3º lugar no maior campeonato do mundo, que foi o Mr. Olímpia de 2 anos atrás. Cara, então, assim, é lógico que a gente precisa se cobrar, mas é injusto você achar que um 2º lugar, ou um 3º lugar que seja, no caso, por exemplo, de um Olímpia, é uma derrota. Não, é injusto pra gente mesmo. Até pra gente é injusto. Tá no Brasil tem 26 mil atletas, mais ou menos, hoje é o cálculo atual. 26 mil, cara. Olha quantos vão ao Olímpia. Sim. Não, independente da posição que um atleta desse ficasse no Olímpia, a população brasileira teria que enaltecer esse pessoal assim, cara, vocês já são muito foda. Sim, porque se contarmos só daqui, só do Brasil, 26. Mas se você contar os Estados Unidos tem um pouco mais de 60 mil. Você conta os Estados Unidos. É muita aí gente, mais os outros países. Aí, e você conseguiu a porra da vaga, aí você vai lá, fica em 2º, ou 5º, ou 10º, mas você tá ali. Sim. Só você ter ido pro troço. E aí você vê as pessoas falando assim, fracassou, acabou e tal. Só que o que as pessoas falam de você não te define. Né? Exatamente. Então, assim, tem mais uma... Terminou, amor? Posso falar, não? Por favor. Não, que eu tô escutando, eu só não quero esquecer o negócio que eu já esqueci 3 vezes que eu ia falar. Vai lá, fala aí. A cabeça já não tá muito boa. Muita trembo. Agora eu tô quase natural. É uma coisa, é interessante porque a gente, como atleta, né, você se prepara para vencer. Principalmente quem tá na ponta. É lógico que tem atleta que fala assim, não, tô feliz em participar. Mentira, porque se você tá ali no top 10, não tá feliz em participar. Você quer vencer. Tá. Né? Então você não vai se contentar, tô feliz com o meu 2º lugar, tô feliz com o meu 3º lugar, não, você quer o 1º. Esse é o fato. Mas quando é justo, você entende. Não, eu preciso melhorar isso. Quando é claro, né? Eu tenho, então você recebeu o feedback, você precisa melhorar tal ponto, beleza, você corre atrás para melhorar. E uma das coisas que, depois que, principalmente o primeiro Olímpia, né, no ano de 2021, que eu tínhamos essa certeza também de que eu venceria, assim como vocês tiveram no Olímpia 2023, que foi, para mim, o pior campeonato, porque é onde a minha expectativa, né, você falou de expectativa, estava lá em cima. Então, quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Verdade. Foi a primeira vez que eu chorei publicamente. Eu lembro num vídeo que a Max gravou, enfim. Mas a partir dali, então, eu não tive muito tempo para pensar sobre, porque eu já tive que competir num campeonato na sequência, né, que foi aqui no Brasil. Foi assim, vai ou vai, né? E então, mas foi naquele momento que eu pensei, o que veio na minha cabeça, assim, né? Não logo de cara, mas nas semanas seguintes ali, né? Que você procura, onde eu errei? Porque o atleta, ele não tenta culpar o outro, ele pelo menos para mim, assim, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O que eu deixei a desejar? O que eu não fiz? Né? E aí você vai lá, não, eu fiz tudo. Então, assim, até onde eu controlo, eu fiz tudo. Só que o nosso esporte é subjetivo. A partir do momento que você subiu no palco, são outras pessoas, no caso, te julgando. Né? Os árbitros e mais o resto do mundo que está ali te vendo. Sim. Mas você não tem o controle, a partir daquele momento você não controla mais. Sim. Então eu aprendi a não sofrer, tanto que, né, as outras colocações para mim
foram muito mais tranquilas, e não foi porque eu aprendi a perder, não, mas foi porque eu aprendi a entender até onde estava a minha culpa no negócio, até onde dependia de mim, até onde a responsabilidade era minha, né? Sim. E quando você faz o que precisa ser feito, você entrega, não, ó, aqui tá na mão de vocês. Então, se vocês julgarem errado, a responsabilidade é de vocês. Para mim, é no meu coração, na minha cabeça. Sim. Eu entreguei tudo aquilo que eu me comprometi a entregar. E pensar dessa maneira me fez ver as coisas de uma maneira muito mais leve, sabe? Uhum. De não me cobrar além do que eu poderia cobrar de mim. Então, até no próprio relacionamento, no pós, ali, campeonato, sabe, não receber as pessoas, não olhar para as pessoas, porque às vezes você fica assim até com raiva da pessoa que está competindo contigo e a pessoa não tem culpa. Sim, isso é muito verdade, cara. Eu lembro quando no Arnold ali de 2023, que foi o último, né, que a Cassandra ganhou, e eu também acredito que eu deveria ter vencido. Não, com certeza. Aquilo ali para mim não ter, sabe quando foi assim uma coisa, ok, a escolha de vocês não é minha. Sim. Tá? Fiquei triste, mas eu estava lá na noite comemorando, comendo, rindo, sabe? Não foi com aquele peso, assim, com aquela mágoa, como se eu tivesse deixado de fazer alguma coisa, porque não estava mais no meu controle. Então, né, a gente não consegue saber o que passa na cabeça, às vezes, dos árbitros, mas eles têm os motivos deles para escolher um ou outro. Justos ou não? Sim. É aquele negócio, né? A gente tem que entender, cara, que é como você falou, é uma avaliação subjetiva e ali são pessoas, né, cara? Então, assim, é muito complicado a gente dizer o que faltava, o que não faltava. Eu posso dizer, em relação à minha opinião, Guilherme, eu que vivo, sei lá, há mais de 10 anos nesse meio aí, fiz curso de arbitragem, já fui em, sei lá, vários campeonatos na minha vida toda. Na minha concepção, a Ângela venceria aquele campeonato, mas assim, fácil, em cima da Cassandra. Eu, Guilherme. Mas, de repente, teve alguma coisa que eles viram, não sei, alguma coisa. Eu sou um cara que eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu respeito muito a decisão dos juízes, porque porque também não tem o que fazer. Eu adotei uma filosofia que é a seguinte, as pessoas, eu vejo a bancada de arbitragem além dos árbitros. O que eu vejo ali? Eu vejo pessoas que precisam ser convencidas através de expressões corporais. Claro, o físico conta, mas toda essa parte de expressão corporal, a maneira que você se ali em cima do palco, a produção, a energia que você está passando na hora, o carisma, a maneira que você contagia não só os juízes e a plateia, isso tudo está inerente dentro da competição, isso tudo está dentro da competição em si. Então eu vejo hoje a responsabilidade do atleta em si é convencer aquelas pessoas que estão ali julgando que ela merece ser campeã. Então, assim, quando eu trago esse panorama para dentro da minha perspectiva, eu entendo assim, faltou, o que faltou, de repente, vamos supor, no Olímpia para a gente vencer? Faltou alguma coisa dentro desses elementos de convencimento, né? Alguma coisa eu deixei e ela deixou a desejar para que eles viessem a não escolher ela como a campeã. Isso partindo de um pensamento, né? Envolto dos elementos que eu tenho como pessoa, né? Claro que eu não vou saber nunca o que aconteceu de fato. Eu sei os feedbacks dos árbitros para nós, o feedback foi: você não precisa mudar nada. O conjunto dela está perfeito. Você não precisa mudar nada. Foi esse o feedback que a gente recebeu. Então, partindo desse princípio, eu acredito que talvez tenha alguma outra área, alguma lacuna que não foi preenchida. Eu não sei, a maneira de se portar em cima do palco, faltou mais confiança, talvez uma pose, talvez alguma coisa que faltou ali para poder realmente trazer esse título para casa, né? Olha, Guilherme, eu fico feliz que você pense assim, cara, e que consiga trabalhar isso de uma forma tão leve, né? Eu, aos 42 anos, e graças a Deus não dependendo, né, de instituição nenhuma hoje, né, tendo liberdade para poder falar aquilo que eu realmente penso, eu falo para você que, em especial, por exemplo, no Arnold, né, a parte boa que eu tirei disso foi que, em relação à Ângela,
havia vários sinais durante vários momentos, em outros campeonatos, desde o primeiro campeonato em que ela venceu, em que ela não recebeu a vaga para o Olímpio, que é uma coisa... Se você colocar isso num livro na história, vai ser um negócio assim, vai todo mundo se perguntar, mas como assim? Estranho, como é que um campeonato pró não dá vaga para o Olímpia? E eu ouvi de uma pessoa presencialmente, na casa da pessoa, me dizendo que isso foi decidido na madrugada anterior, por telefone, 4 horas da manhã, entre os árbitros, que não daria vaga, porque queria... Então, eu não tenho a menor dúvida de que havia uma força política muito forte trabalhando ali, e não tenho a menor dúvida que essa pressão política e essas situações todas foram tão fortes, que culminaram naquele resultado do Arnold, e aquele resultado do Arnold foi tão ruim para o evento, e tão ruim para o negócio, que aí eu falo assim, cara, ficou evidente demais o que estamos fazendo. E talvez a partir daquele momento, e é emblemático que tenha acontecido justamente em Ohio, porque ao longo da história, Ohio é o lugar onde mais aconteceu isso. Se você pegar a história, você vai ver que tem um campeonato, especialmente lá, em que as pessoas jogaram tomate no campeonato. Sim. Né? E que foi um amigo do Arnold que ganhou na época. Né? Que estava voltando, lesionado, sem perna, que ganhou a Open. Então, assim, para mim, nesse evento, de verdade, eles fizeram um favor, porque foi um momento em que eles mostraram que havia alguma situação em relação à Ângela que não tinha nada a ver com o físico. Porque, para qualquer pessoa, cara, se você pegar a foto e mostrar para sua avó, Deus a tenha, acho que ela diz, olha, dentro só me fala qual que te agrada mais aos olhos. A harmonia, ela a beleza, a harmonia, ela é visível a qualquer pessoa. Não importa o grau de escolaridade, não importa o que é bonito, o que é bom, a pessoa tende a ver isso. E ali, e não estou aqui falando da atleta, não a conheço assim, já tive um ou dois contatos com ela, uma avaliação. A gente não está falando de ninguém específico, né? E assim, ela ficou tão constrangida, a atleta, porque ela também não esperava, ela ficou tão constrangida que no final de semana seguinte ou no outro ela foi competir para ganhar uma competição para validar. Ela saiu de um Arnold de Ohio e ela foi numa competição pequena de um outro lugar. Mas acho que ela ficou em quarto lugar, eu acho, né? Pittsburgh, eu acho. Não era, foi no outro. Ela venceu um outro campeonato depois na sequência. Foi outro? Foi. Ela venceu na sequência. E assim, quem sai de um primeiro lugar no Ohio para ir para uma competição de bem pequena, não expressiva, não conhecida, né? Então, assim, mesmo ela, eu sei que isso aconteceu. Então, assim, ficou muito escancarado que havia, em algum nível, alguma situação em relação à Ângela que era pessoal e que transcendia a questão do físico. Eu sei que você falou ali mas é importante, ficou alguma lacuna, e eu concordo com você. Assim, você entende que essa é a minha visão otimista em relação às coisas, né? Não, mas só para... É que eu só quero dar o nome a qual é essa lacuna. O que acontece? Quando você vai lá e ouve os dirigentes falarem, o que eles falam? O melhor físico da noite vence, ponto. O melhor físico da noite vence, ponto. Então, se há alguma lacuna, essa lacuna não está na regra. Essa lacuna não está visível. Sim, por isso que eu, assim, como eu te disse, eu trago para um panorama onde eles não são só árbitros, entendeu? Que eu tenho que convencer eles como pessoa. Entende o que eu tô querendo dizer? Talvez muitos assim, não consideram o fisiculturismo esporte. Então, exatamente. Existe uma preocupação em também você ser útil dentro daquilo que você está fazendo, não só para o presente da categoria, mas para o futuro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Exato, então, assim, claro, isso eu estou trazendo uma perspectiva minha otimista em relação ao cenário, tá? Eu quero que seja isso. De fato, o que existem várias especulações, várias coisas que a gente pode trabalhar. Eu, no caso, como uma pessoa, né, que está vivendo ali o fisiculturismo, que está no cenário, que está competindo, tem o sonho de um dia vencer o Olímpia, eu tenho que ter esse otimismo dentro de mim em relação a essas coisas, porque é a única coisa que eu posso fazer. Porque você está certíssimo pensar assim, porque senão você desiste. Senão você desiste. Nós já conversamos, ou você não encontra sentido para continuar.
Exatamente. Mas a gente já conversou muito sobre isso, porque várias meninas vêm para ela assim, vou competir, quero competir, o que você acha? Toda ela vem empolgado. E nós não podemos, pela nossa experiência ou conhecimento daquilo que a gente já sabe que acaba acontecendo, infelizmente, em alguns casos, desanimar essa pessoa. Então a gente mantém ali é isso aí, vai com tudo, tá com pau e tal. Mas a gente sabe que não só no fisiculturismo, em todos os esportes é a mesma coisa, não é uma exclusividade daqui. Quando você está lá no alto nível, entra vários elementos que não são esportivos. Sim, com certeza. A gente sabe, todo lugar é assim. É porque a gente falando isso, talvez na cabeça da pessoa que está começando, faltam elementos para compor a perspectiva dela para poder entender o que a gente está falando. Né? Porque você, assim, com a vivência que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho, a bagagem que você tem, a Ângela, é muito fácil entender isso que a gente está conversando aqui. Mas talvez para alguém que está de fora ainda tem dificuldade, por isso que tem essas perguntas. Acontece isso comigo direto também, das pessoas virem para mim com muito otimismo, com muita coisa, falando em muitos sonhos, muitos projetos. Eu acho super legal, porque um dia eu também fui um cara sonhador, a Isa também, enfim. Só que eu também tenho que me policiar em relação ao que eu vou passar para essa pessoa, porque eu estou num estágio e ela está em outro, e a gente tem que respeitar cada estágio, entendeu? Mas você vê que até inclusive eu e você já tivemos conversas sobre isso há alguns anos. Sim. E naquele momento, dentro da tua perspectiva, o que eu estava falando era besteira. Sim, eu entendi, tem muita época. Coisa que hoje eu entendo muito melhor. Que hoje para você faz sentido. Sim, talvez não da forma que eu falei, não exatamente como eu apontei, mas muitas coisas que outras pessoas me disseram, né? Sim. E eu observei, por exemplo, e você também, aquele segundo lugar do Eduardo Corrêa. Sim, também foi. Né? Então, quando você vê esse tipo de situação e outras naquele período, você já começa a se perguntar. E como a gente está há muito tempo na estrada, né, acontece isso. Então, assim, eu sei que eu conversei com você algumas coisas há 2, 3 anos atrás e que na época não fazia muito sentido. Tipo, o cara tá viajando. E que eu sei que hoje faz. É o nível, né? Às vezes, da imersão, né? Da que imersão. O Guilherme tá falando hoje. Por isso que hoje a gente tem que tomar cuidado, até no jeito que fala para as pessoas, porque você não pode matar o sonho, mas também você não pode gerar uma expectativa de que você além para que elas isso. É porque as pessoas acham que vai com calma, vamos lá, um passo de cada vez, né? É igual as pequenas vitórias. Isso, é igual em relação a Procard. Tem muita gente patrocínio também. Patrocínio também, mas principalmente Procard, porque aqui as pessoas têm mais uma situação financeira um pouco melhor, então elas não dependem tanto de patrocínio assim, sabe? Mas assim, em relação a Procard, eu vejo que tem muita gente que me procura, eu já quero fazer um Pro Qualify tal dia, tal hora, não sei o quê. A pessoa já está se preocupando com o cartão em si. Mas, na verdade, o que te torna profissional não é um cartão de plástico, são as suas atitudes. Você tem que ter uma atitude de profissional. Quando eu digo atitude de profissional, será que você está fazendo 100% das coisas que um profissional faz para ter, de fato, um look profissional? Porque o que eu mais vejo hoje são meninas que são profissionais e não parecem ser profissionais, né? Justamente porque tem essa inversão do que a pessoa acha que um cartão te torna profissional, e não é. Você tem, em volta de um atleta profissional, existe uma cadeia de profissionais que trabalham em conjunto, né? Existe um médico, existe um fisioterapeuta, existe, sei lá, a parte de ortopedia, existe a parte de recovery, massoterapia, infinitos profissionais que trabalham juntos para que aquele atleta seja quem ele é. E às vezes a pessoa olha de fora e fala, é só competir num Pro Qualifier. Mas não é, porque vamos supor que você compita com o mínimo de investimento possível e você seja campeão de um Pro Qualifier. Quando você chegar no circuito profissional, você vai ser só mais um, porque lá o bicho vai pegar mesmo, não tem jeito, todo mundo ali está investindo o máximo, fazendo o máximo, todo mundo quer estar no Olímpia, entendeu? E aquele povo que vai lá, né, a gente vê muito, vence o campeonato da igreja do bairro e acha que ganhou o Olímpia, entendeu? Sim, não. Mas, enfim. Eu até diria, pro atleta, né, todo mundo tem, hoje em dia, como isso também é uma parte ruim da moda, né, de ser profissional, todo mundo quer botar lá o Pro no nome.
Só que tem o... Onde é que você faz? Onde é que você é conhecido? Primeiro você tem que ser conhecido no teu país. Aí o atleta muitas vezes vai lá num campeonato, se qualifica, vai, compete um profissional, vence, né? Vira um atleta profissional, mas como você estava falando, ele não é competitivo. Ele venceu um campeonato que não estava tão difícil, né? Que o nível de atleta estava moderado para ruim. Então, pô, aí campeão não sei o que das quantas. Mas vai sumir, nunca mais vai aparecer em campeonato nenhum, porque subiu para a Liga Pro, o negócio é outro. Sim, exatamente. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que, vou me tornar profissional, agora eu vou ganhar patrocínio, vou ter muito mais mídia, e aí onde a pessoa se engana, né? Porque virou profissional, o custo do atleta é muito maior, né? Muito maior, infinitamente maior, exatamente o que você falou. E existe uma questão também de o quanto vai ser sustentável essa aceleração que você vai dar na sua carreira para você poder pegar o que você quer, né? Porque eu vejo muitas das vezes atletas desesperadas por conseguir querer ter um físico profissional, só que, cara, fisicamente é impossível ela ter aquele físico que ela quer no curto período de tempo que ela deseja. Só que aí ela encontra com uma pessoa, um treinador que também é oportunista, e coloca ela numa situação, cara, onde cria essa ilusão na cabeça dela de que ela pode usar um atalho, né? Tipo, não interessa se a Ângela levou 10 anos para chegar lá, ou se a Isa levou 8, ou se a Fran levou, sei lá, 10 também. Ela está realmente achando ali numa fantasia que ela vai poder ser profissional e estar no Olímpio em 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano. E não é, cara. Tipo, isso é um trabalho de 2, 3, 4 anos. E isso pensando de uma forma, que é a frase que eu sempre falo para mim, fisiculturismo não é um esporte de quem chega rápido, é um esporte de quem vai longe, né? Então, se você fizer coisas para poder acelerar, mas esse ambiente não for sustentável, a tua carreira vai acabar em 1 ano, que é o que eu falei. Quantas atletas que estavam lá naquele primeiro Olímpia que a gente competiu, né, em 2021, que hoje nem competem mais? Porque não mas ao longo dos anos, cara, eu falo que eu vi várias estrelas cadentes, né? Ao longo desses 10 anos da Ângela aí. Toda hora vinha alguém e saía aquele boato, não, agora essa pessoa vai acabar, vai chegar lá e vai ganhar. Entendeu? Nossa, e não só naquela época. Mesmo, toda semana é engraçado, parece uma piada. No primeiro Olímpia, cara, nossa senhora, estava cheio de candidato que ia chegar no Olímpia e ia ficar em primeiro. Cheio de candidato que ia ficar em primeiro. No segundo também. Cara, mas terceiro, a não ser que o terceiro eu não acompanhei muito. Até eu lembro que colocaram a Ângela no segundo, colocaram a Ângela, acho que no quinto lugar, no lugar, alguma coisa assim, né? Não, mas aí eu olhava. Não, mas eu olhava assim, o quinto, beleza. Mas daí eu vou olhar quem vai ficar em quarto, né? Terceiro e tal. Não tem problema do quinto. Desde que aí eu olhava assim, tá, mas peraí, com base em quê? O que essa pessoa ganhou? Né? O que ela fez? E onde é que tá esse físico de chegar lá e vencer todo mundo? Sim, é complicado. Não, mas no teu caso foi legal, ainda que te colocaram em quinto, porque no primeiro Olímpia não botaram a Isa nem em top 10. Teve um expert aí, né, que falou que ela não ia ficar nem em top 10, mas enfim. É aquele negócio, né, cara? Tá sabendo muito, né? Tá entendendo muito. Mas vamos lá para a gente poder concluir aqui. Tem umas perguntas que eu ainda quero fazer para a Ângela em relação ao seguinte. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou na tua carreira para você poder se manter em alto nível, performando em alto nível durante todo esse tempo? E como você lidou com essa pressão pessoal de tipo, você falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim para a pessoa que está começando. Como que você lidou com essa pressão de ter que ser campeã sempre? As pessoas não esperavam nada menos do que isso de você. E como foi ouvir as críticas depois que, por exemplo, do Olímpia, né, que foi uma frustração muito grande e tudo mais? Como que você lidou com essa situação? É complicado, assim, né? Porque ao longo de muitos anos, então, eu venci muitos campeonatos. Às vezes a pessoa fala assim, carreira meteórica. Não foi meteórica porque era há muito tempo, quando não tinha internet, quando não tinha todo mundo, não era essa galera toda que acompanhava, eu já estava lá vencendo. E aí cria geralmente isso, já venceu, já ganhou. Então eu ia para as competições
com aquele peso de que era bem isso, as pessoas não esperavam menos do que o primeiro lugar. Apesar de muita gente torcer contra, pelo fato de, não, vamos ver quem é que vai vencer da Ângela, né? Sim. Então não era quem ia vencer o campeonato, é quem é que ia vencer da Ângela. Essa era o falatório, né? E uma coisa que sempre passou na minha cabeça era, bom, primeiro eu não podia errar. Uhum. Então, eu não me permitia errar no cardio, na dieta, no treino, né? Eu digo que por um longo período da minha vida eu fui 100% atleta, apesar de nunca ter sido somente atleta. Então, eu nunca fui só atleta, eu sempre trabalhei, sempre tive uma jornada de trabalho de muitas horas, de curso nos finais de semana, de preparação em aeroporto, de cardio em aeroporto, né? Então, eu tinha toda essa, além da competição, porque hoje a gente vê, né, não todos, mas os bons atletas que têm boas empresas por trás, que consegue simplesmente ser atleta, né? Ter o teu tempo ali para treinar, para descansar, para comer, para falar na tua rede social. É outro mundo, esquece. Oi? É outro mundo, né, hoje. Outro mundo. Mas isso nunca foi a minha realidade. Mesmo quando eu tinha essa condição financeira, eu estava numa fase onde eu não poderia abandonar aquilo que eu já tinha conquistado, né? Claro. Então, eu sempre... então, a principal dificuldade era como que você mantém o foco na competição, na preparação, cansado de tudo mais, e vai lá, dá uma aula, né? Dá um treino, dá um curso, dá uma palestra, né? Responde o pessoal da consultoria, do team, grava vídeo para a empresa que está te patrocinando. Então, são várias outras atividades, né, no meio que fazem com que, não é que atrapalha, mas que você tem que dividir. Então, por muito tempo, eu tive que, do 100%, né, eu conseguia ser atleta 80% e deixar 20% ali para essas outras atividades. Uhum. Então, essa foi uma grande dificuldade, né? Dificuldade, eu não falava que me impediu, mas foi algo a mais que eu tinha que estar, né, conciliar, né? Conciliar, exatamente. E isso foi difícil numa época, tanto que eu deixei esse 20% era muito pouco para as outras coisas, para os meus outros trabalhos, até chegar a um ponto onde eu tive que começar a equilibrar tudo isso, né? Mas essa foi aí uma das principais dificuldades mesmo. Entendi. Você sentiu alguma pressão em relação a isso, assim, com você mesmo? Muito. Em relação ao público, em relação a você, tipo, como que era depois de você vencer, assim, você meio que tirava um peso das tuas costas, mas aí, ao mesmo tempo, você tem que resetar para ir para outra competição e já começar aquele inferno astral de novo, aquele emocional de novo, se preparando, aí vem as especulações, vem as pessoas botando expectativa, outras querendo que você perca, outras querendo que você vença, isso tudo para você. É muito complicado porque a cobrança, né, principalmente a cobrança pessoal, né, a cobrança do atleta com ele mesmo, é onde às vezes te tira um pouco da paz, né? Mas eu tive o privilégio ainda, então por isso que eu sempre falo, não sei qual é a parte, tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? De não ter uma rede, né, onde não era como é hoje a rede social. Então, hoje, a galera realmente, ela opina sobre a tua vida, né? Então, você venceu, é a tua obrigação. Então, assim, a partir do momento que você vence, e você se mantém vencendo, vencer é a obrigação. Sim. Perder é o erro. Sim. Então, assim, não é o outro que tá melhor, é você que errou. Com certeza. Mas o negócio é que também na competição de fisiculturismo não existe, não é igual um UFC, né? Não é 1 contra 1. É 1 contra 30. Então, tipo, um segundo lugar ainda é um segundo lugar, cara. Numa competição super importante como o Olímpia, como um Arnold, com certeza. Cara. Eu vejo. Você é o segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo. Né? Cara, você tá no Arnold, cara, o Arnold são 10 atletas. Então, para mim, o Arnold convidados. É muito mais seletivo do que o Olímpia, porque o Olímpia tem mais 30, 40, 60 atletas no palco. O Arnold tem 10. Sim. Eu queria contar um episódio rapidinho que vai exemplificar muito, a Ângela vai lembrar disso aí, que vai exemplificar o que era a cabeça da Ângela, e para você entender como alguém consegue competir tantos campeonatos, e por exemplo, em 2 anos ali ela fez 17, fez 7 num e 10 no outro. Cara, isso é surreal, mano. Sério. Mas eu acho que ninguém nunca fez isso. Só que isso que eu vou te falar
vai fazer você entender um pouco de como funcionava a cabeça dela. Nós estávamos no Equador e ela ia competir no outro dia, ou seja, foi a noite anterior à competição. E ela a gente estava na cama já, era tarde, já tinha dado a segunda mão de tinta, aquela coisa toda, feita a última refeição, e ela estava ao telefone falando com a moça que fazia os biquínis, preparando o biquíni da competição seguinte. Então, o que acontecia? A Ângela estava tão fortemente concentrada na competição e tão fortemente no automático que aquela competição do dia seguinte já estava definida na cabeça dela, porque ela já havia feito todos os cardios, toda a pintura, toda a dieta, já estava ali, estava pronta. Então, assim, na noite anterior, ela estava cuidando do próximo campeonato. E isso é um absurdo se você pensar em termos de competitividade. Tá louco. Se você imagina um jogador de futebol, na concentração, acaba de ganhar a Champions. Ele vai jogar, ele está na seleção brasileira. Aí ele vai jogar a semifinal. Mas ele fala assim, não, para a final, na semana que vem, eu quero eu quero fazer esse corte de cabelo, eu quero isso aqui. Você, cara, você tá maluco? Você vai competir amanhã. Sim. Não, isso aqui é de amanhã, eu já fiz o que tinha que fazer. Não tem mais. Isso é bizarro. Então, assim, acho que isso esse momento, e a gente já sabe que a gente já falou desse momento, é uma coisa que me marcou muito, de ver o tanto que ela estava imersa naquilo que ela estava fazendo, focada naquilo que ela estava fazendo, e o tanto que estava no automático. Qual foi a parte ruim disso, e que eu sempre cobrei ela muito, e que é uma coisa que hoje eu sei que ela talvez tivesse tentado equalizar melhor? Ela não desfrutava da competição da forma que poderia desfrutar. Recebia o título, ok, guarda o troféu, vamos para o próximo. Isso é muito verdade. Eu em menor escala, lógico, né? Nem se comparando com a Ângela, que fez isso várias vezes numa sequência absurda, mas eu tinha um pouquinho de problema também disso. Eu ficava muito nervoso para a competição, e mesmo o resultado sendo positivo, eu ganhando a competição, eu não acabava o negócio, mas não acabava para mim, entendeu? Porque na minha cabeça ainda tinha um plano a ser seguido, e realmente tinha, porque quando eu terminasse aquele campeonato, talvez para ela era comer, descansar, mas para mim era ir pensar no que eu ia fazer já amanhã e depois, aonde a gente tinha que ir, quais conteúdos a gente tinha que fazer, a gente pensando junto, né, já para os próximos campeonatos e para o Olímpia também, porque é uma progressão que você vai fazendo. Né? Mas olha hoje, cara, como a gente já sabe, até cientificamente, como é importante você celebrar cada pequena conquista. Muito importante. Isso sabe? Então, assim, nós tivemos em tantos países, a gente fez tanto que hoje a gente está aí com o nosso planejamento de repassar todos os países que nós já visitamos, também, né? Legal, sempre porque a gente quer ir lá viver o país sem a competição, entendeu? Sim. A gente já teve a oportunidade de fazer alguns, vamos fazer mais outros aí agora, a gente vai viajar agora depois do Iron de novo, mas porque eu quero muito que a Ângela também viva, e eu quero viver com ela essa experiência do país, né? Sim. Diferente de ter uma competição, e a pintura, e a dieta, puta, cara, eu quero ir lá e comer um cachorro-quente na esquina, lá na Marina, entendeu? Sem se preocupar. Sim. Nossa, e é engraçado isso que você lembrou, né, amor? Porque eu lembrei de uma outra situação aqui, além dessa do biquíni, cara, eu tava lá um dia antes da competição, ou até mesmo no dia da competição, eu já tava falando com o meu coach sobre o próximo. Tá, quando a gente sair daqui, a gente vai fazer o quê? Vai ser como? Qual é o meu próximo passo aqui para seguir? O que eu faço daqui? Sem nem ter subido no palco. Cara, isso é muito legal. Eu não sei se não era um excesso de confiança, mas eu acho que era o foco mesmo, sabe? Eu estava tão imersa em tudo que eu não sentia aquilo. É como se eu estivesse anestesiada, vivendo aquele processo, né? Tanto que o Wander falou, a gente não comemorava. Eu saía com a vitória, fazia a foto lá com o troféu, beleza, saiu dali. Acabou, cara. Acabou. Passou, eu lembro, ficou no passado, né? Em 2018, ela fez 7 competições. Foi cansativo, a gente viajou pra caramba e tal. Além das presenças VIP, além de curso. Cara, foi uma loucura. Aí chega dezembro, a gente tá conversando e ela fala assim, não, porque ano que vem eu vou tirar o pé um pouco, né? 2019 seria o ano seguinte. Vou tirar o pé um pouco, vou fazer só 2, 3 competições, não sei o quê.
Aí, beleza, começa o ano, vem o calendário, essa aqui eu quero isso, aqui eu quero isso, aqui eu quero isso. Aí fez 10 competições no ano seguinte. Você vê o nível de prazer também do que ela fazia. Total. Isso eu tenho até hoje, sabe? Isso é uma coisa que não se perdeu, mesmo não competindo, não se perdeu. Então, assim, uma das coisas que você perguntou ali, né, Guilherme, o quanto que foi difícil, quais foram as dificuldades em relação a sair de uma preparação, às vezes entrar noutra, entrar naquele estresse novamente, é que para mim não era um estresse. Para mim era algo, aquilo fazia parte da minha vida. Então, hoje, mesmo não competindo, cara, hoje, na verdade, eu tenho mais prazer ainda em treinar. Sim, acredito. Eu competindo. Porque hoje o meu físico está evoluindo muito mais. Nossa. Muito mais. Porque saiu aquela pressão, né? Saiu Sim. Aí hoje vocês vão vir lá, Arnold? para ficar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho. Infelizmente não. Não, se você você vai ver o físico que a Angela tá, cara. Tá bizarro. Pô, que legal, cara. Não, eu fico feliz, mano, porque assim, eu me vejo muito em vocês, assim. Eu vejo muito a nossa vida em vocês também, assim, no futuro, assim, sabe? Porque o que você quer para a Ângela é o que eu quero para a Isa também, é que ela se torne influente, o suficiente para ser autossustentável dentro de qualquer plataforma, dentro de qualquer lugar, né? Que ela, a marca Ângela Borges, no caso, na marca Isa Pereira, seja algo relevante para que ela seja autossustentável mesmo, ela se pague, né? E a gente não fique dependendo de empresas, de terceiros, assim, né, por muito tempo. E então a gente pode concluir, cara, que assim, a verdade é que para a gente poder lidar com essa pressão, com todas essas coisas que são envoltas aí nesse meio, você estar preparado e você ter o foco mesmo e amor por aquilo que você faz. Eu acho que o preparo, o foco e o amor é o que realmente te afasta a ansiedade, né? A ansiedade, a pressão. Porque quando você tem certeza que você está preparado para aquilo que você vai fazer, você não fica ansioso, você não fica nervoso, sabe? O máximo que dá aquela ansiedade é de você realmente querer demonstrar aquele trabalho que você fez. Eu acho que é uma dica aí que a gente deixa para as pessoas que estão começando, né? Se você está muito ansiosa, se você está com medo de fazer uma competição, tenha certeza de que você está se preparando da forma adequada, tenha certeza dentro de você, como você falou, né? São pequenas vitórias diárias que a gente faz dentro da nossa mente, se comprometendo com aquilo que a gente pode cumprir, e a cada promessa que a gente cumpre com a gente mesmo, né, definindo nossos objetivos pelo que a gente pode fazer, e não querendo abraçar um mundo com as mãos que você não vai conseguir, você só vai se frustrar, né? Eu acho que isso te traz a confiança dia a dia para você se tornar, realmente vencer essa barreira da ansiedade, vencer essa barreira da pressão, e aí você se vê num lugar onde você está preparado para fazer aquilo que você quer fazer. Então, acho que é realmente isso que a Angela falou. E uma coisa, um ponto muito importante que você tocou, Guilherme, que eu acho que é o que a gente sempre teve, eu, a Isa, né, vocês nos acompanhando, apoiando o tempo todo de uma maneira incondicional. Muitas vezes eu falo assim, né, que vocês deixam de viver as vidas para viver as nossas vidas, os nossos sonhos, né? E esse sonho se torna do casal, né? Sim. Para quem está começando agora, porque quando a gente começou era outro tempo, né? A gente começou primeiro pelo amor, primeiro para você mudar o teu corpo, né? Não foi pensando assim, a Isa não começou a treinar pensando em competir. Ela começou a treinar, por quê? Porque ela queria melhorar o físico dela. Sim. Eu comecei a treinar porque eu queria melhorar o meu físico, eu era muito magra e tudo mais. Então a competição foi uma consequência de um momento que você estava vivendo. Hoje as pessoas entram na competição com o pensamento de quero ser conhecido, quero ser famoso, quero ganhar seguidor. Sim. E aí não é apaixonado pelo tal do processo, né? Pelo famoso processo que a gente fala. É apaixonado pelo glamour. É apaixonado pelo glamour. Só que o glamour é 1 minuto e meio, não é nem 15 minutos. É 1 minuto e meio. É verdade, cara. E você pode não ter o glamour naqueles 1 minuto, e meio. Porque quem tem o glamour é quem se destacou, né? Quem está por anos fazendo, construindo, né? Exato. Então, se eu pudesse hoje dar um conselho para alguém, cara, só faz isso se você realmente ama esse negócio. Se você não ama isso, nem começa, porque 100%. A frustração é certa.
100%. Vou te fazer a última pergunta para a gente encerrar, Ângela. Cara, esse papo foi muito legal, estou gostando muito, realmente, que tem coisas que estão até me agregando também. É muito legal saber que tem coisas que, uma forma de pensar sua, do Wander, da Ângela, que também é parecida com a minha, né? Que a gente acaba sendo do mesmo segmento e a gente vai pensando de maneira igual, né? Porque a gente tem uma personalidade meio que parecida, acredito eu. Mas o que mudou, Ângela, para você em relação a treinamento, dieta, agora esse tempo que você está parada? E outra pergunta já além dessa, você já está pensando em voltar? Tem previsão de voltar a competir algum dia? É no Brasil? É fora do Brasil? Bom, em relação à alimentação, à dieta, o que mudou? Eu continuo pesando a minha comida, eu continuo comendo arroz, frango, carne, normal. Feijão, normal, isso não mudou. O que mudou? Tirou o pé violento, né? Não que usasse muito, mas de ergogênico, por exemplo. Né? Sim, então, claro. Isso bem mais tranquilo. Eu já tenho 39 anos, então alguma coisa eu ainda faço uso. Né? Uma texto gel, que tá até aqui, eu deixo aqui do lado das minhas coisas de maquiagem. Sim, como reposição, né? É porque eu sempre tive uma texto muito baixa, é menos de 10 que dá. Então você fica assim, vontade de viver, né? Pô, você tem que ficar transante, né, Guilherme? Tem que ficar pelo menos ficar transante. Eu não aguento mais. Não fica libidinoso, né? Mas hoje o que mudou? Eu encontrei de novo prazer em treinar. Porque antes, veja bem, vai fazer 22 anos que eu treino, agora em maio, que eu entrei na academia. Que é o tempo que a gente vai estar junto, né? Que eu entrei na academia 2 semanas que eu estava com o Wander, eu entrei na academia. Caraca, legal isso. Na academia. Maneiro. Essa história é bem legal também. E então a gente vai fazer 22 anos que a gente está junto e vai fazer 22 anos que eu estou treinando. Que legal, cara. E quando chegou um ponto, eu sempre gostei de formas mais arredondadas do meu corpo. Porque como eu era muito magrinha, então eu sempre quis volume, né? E chegou um ponto ali, principalmente quando ficou muito evidente, né? E claro que teria que ter um glúteo alongado, né? A tal da gota ali, era algo que eu não queria. Uhum. Então, até no Olímpia 21, foi algo que eu tentei não fazer. Não fazer. Uhum. Não fazer. Por quê? Porque eu via a categoria Wellness é uma categoria brasileira, era até então, né, ainda é, né, dominada pelas brasileiras, mas seria uma vantagem muito grande para as brasileiras se a gente mantesse esse perfil mais arredondado. Né? Por quê? Porque as americanas e as europeias e o resto do mundo não tem essa genética e não tem esse biotipo de corpo. Então, nós estaríamos numa vantagem muito grande. Né? Mas quando começou a ficar muito da gota, fui atrás, fiz liberação, o escambau todo, e alonga, e treino, né? Foi lá, melhorou um pouco e tal, mas aquilo era algo que me desagradava no físico. Então eu tinha que treinar para ficar com o físico do jeito que eu não gostava ainda. Sim, eu sei como é. E aí foi onde, não treina a perna, não isso, não aquilo, depois treina a perna de novo, né? Então, assim, aquela confusão toda. Então, hoje eu encontrei mais prazer no meu treinamento, porque eu treino para ficar do jeito que eu gosto, do jeito que me deixa feliz, né, me olhando no espelho. Então, isso me tornou uma pessoa um pouco mais feliz, né, com o meu próprio corpo. E isso se reflete no teu dia a dia, você vai treinar com mais prazer, né? Hoje eu faço 2 ou 3 treinos de inferiores na semana, treinos exaustivos, assim, né? Então, eu posso comer mais, então eu me alimento muito bem, e eu vi que não ser restrito demais que vai te manter o físico. Senão hoje eu percebo assim, a minha pele melhorou muito, né? O processo de envelhecimento que estava acelerado, ele começou a estagnar. Isso 100%. Né? Cabelo, cara, que estava toda hora, o cabelo era cabelo que caía, era cabelo que ficava ficando ralo, e a gente como mulher, aquilo te dói, por mais que você pense assim, não, isso é o preço para eu estar aqui. Dói para quem olha, se pra gente, marido, que olha de fora, já dói. Eu, às vezes, muitas das vezes na competição, às vezes, assim, é uma coisa, eu nunca nem falei para ninguém, né? Tô até falando a primeira vez aqui, mas muitas das vezes eu olhava a Isa assim na cama, dormindo,
pré-competição, desidratado, debilitado, eu ficava, tipo, aquilo doía meu coração, tá ligado? Eu ficava olhando assim, eu ficava, caraca, mano, a que preço, sabe? Tipo, a gente tem que pagar para poder ganhar um campeonato, ganhar uma notoriedade e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que também, realmente, eu acho que esse tempo que você tirou para você, para poder cuidar um pouco mais da sua vida, da tua saúde, de forma geral, né, da tua saúde mental de forma geral, eu acho super importante, principalmente no caso da mulher, né? Porque vocês têm que restabelecer as condições naturais, hormonais que o seu corpo tem, porque a gente está por anos impondo uma situação que é totalmente fora do normal. Contrária, né? E aí, ainda complementando ali, né, sobre a competição em si, né? Se vai competir, se não vai competir. Hoje, para mim, na minha atual situação, deixa eu só fechar um barulho. Eu não vejo uma vantagem para eu competir. Por quê? Primeiro, eu teria que voltar a fazer com o meu corpo aquilo que eu não gosto. Uhum. Hoje eu tenho uma agenda de trabalho que é uma loucura. Então, assim, hoje eu ganho muito mais dinheiro. Uhum, claro. Esse é o fato. Sim. Hoje eu estou fora, né? Tem uma coisa, não sei nem como falar isso, enfim, mas tem uma que é o lance ali da cobrança de todo mundo, daquelas comparações, né? De você pegar a foto de um atleta com outro atleta, quem é o melhor, quem vai vencer, não, fulano tá fora, não sei o quê, essa aqui vai... Então, tem toda um negócio da mídia que acaba te sufocando. Sim, né? sim. E aí, assim, não estar na mídia é ruim, estar na mídia é ruim. Uhum, uhum. E aí isso acaba te afetando o teu emocional, você acaba descontando às vezes nas pessoas que estão mais próximas, né? Porque o público você trata bem, a pessoa que está falando mal de você trata bem, mas como é que você é com teu marido em casa? Porque alguém vai receber aquela carga emocional. Alguém vai sofrer, né? Você realmente é a pessoa que está mais sofrendo, mas assim, não é justo com o Wander, por exemplo, eu descontar nele, né, ou nos meus pais, ou nas pessoas que estão próximas de mim, é algo que está me afetando que não tem nada a ver com eles. Então, assim, às vezes a gente acaba afetando as pessoas que mais nos ajudam, as pessoas que mais nos amam. Então, isso foi algo assim que hoje eu olho de fora... Pesou, né? Pesou. Não, hoje eu olho de fora, isso continua acontecendo. E me dá uma alegria tão grande, uma sensação de paz, de falar, eu não estou nesse meio. Podem falar o que vocês quiserem, podem fazer comparação o que vocês quiserem, eu não estou aqui. Então, assim, hoje eu estou numa área, numa parte da nossa vida, aqui da minha vida, né, que eu estou olhando o negócio aqui de cima e não me vendo nesse meio. Eu sei exatamente o que você está falando, cara. Isso aqui não me faz falta, entendeu? A competição não me faz falta. Por quê? Porque não basta mais só você amar isso. Então, no peso da balança, para mim, a competição está negativa. Sim, porque o amor pela competição... Enquanto ela negativa, não faz sentido para mim. O amor pela competição não pode ser maior pelo amor que você tem por você e pelas pessoas que estão à sua volta, né? Que por muitos anos te deram suporte, tiveram ali com você. E continuam dando. E continuam dando. E é aquilo que você falou, chegou num momento onde você não precisa mais provar nada para ninguém, você, é uma atleta, cara, fora de série, foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração para a gente, como eu te falei, de verdade mesmo, né? Pela conduta, por tudo. E eu lembro de uma vez que a gente se encontrou no aeroporto, a gente estava indo para um sul-americano, eu acho, foi a primeira vez que a gente se viu assim, conversou, né? Nós quatro. Foi. Tiveram várias vezes que a gente se encontrou, né? Várias vezes depois daquilo. Mas essa eu acho que foi a primeira, assim, que a gente se encontrou no campeonato, não sei qual era o campeonato. Mas esse campeonato aí foi emblemático pra gente também, porque foi o primeiro campeonato profissional da ISA, né? E teve uma situação peculiar nesse campeonato, porque a gente quase não foi fazer esse campeonato, porque na semana, acho que 2 semanas antes da competição, o que aconteceu? Chegou uma hora, por conta desse negócio de rotina, a Isabelle tinha que trabalhar no centro do Rio, então ela acordava, 6 da manhã. Na verdade, ela acordava 4 da manhã para poder fazer os aeróbicos em jejum e tudo mais. Tinha que fazer na escadaria do prédio, porque estava tudo escuro e nem a academia estava aberta ainda. Como ela tinha que estar no centro do Rio às 8, ela tinha que pegar o trem na Central às 6 e pouquinho, assim. Então, o dia dela começava às 4 da manhã,
resumindo assim, né? Começava 4 da manhã e terminava meia-noite, porque tinha o trabalho, aí voltava, faculdade, voltava, fazia o treino, voltava, tinha que arrumar as refeições, tomar banho, tudo para o dia seguinte. E, mano, ela foi campeã estadual, campeã brasileira e campeã do Arnold com essa rotina. Então, quando ela se profissionalizou no Arnold, eu falei para ela o seguinte: Isa, vamos fazer o seguinte, cara, sai do teu emprego, já estava trabalhando como bancário na época, tinha recebido uma promoção, tudo mais. Falei, sai do teu emprego que eu vou aguentar aqui, segurar as pontas, e eu quero que você se dedique 100% ao que você está fazendo. Porque na minha cabeça eu pensei, cara, se essa menina conseguiu tudo que ela conseguiu com uma rotina dessa, dormindo 3 horas por noite, imagina o que ela vai fazer dormindo bem, comendo bem e tudo mais. Essa conta, cara, nunca fecha. Nunca fecha, entendeu? Então é um negócio que, assim, foi divisor de águas para nós, porque quando ela pegou o Procard dela nesse Arnold, o direito de ser profissional, né? E a gente escolheu esse campeonato no Paraguai para poder ir, no Sul-Americano, eu fui demitido uma semana antes, entendeu? Porque teve um corte geral dos bancários, teve uma época que teve um corte dos bancários, muita gente na minha agência foi demitida, e eu fui um dos caras que foi demitido. Então a gente ficou naquela situação, e a minha mãe segurou a barra, falou, não, vão para o campeonato, vou pagar a passagem, vou segurar a onda, papapá, papapá. E através desse campeonato que a gente foi, a empresa que nos patrocinou posteriormente a isso e nos trouxe aqui para os Estados Unidos para realizar nosso sonho, para que ela pudesse se tornar essa atleta que ela é hoje, só nos conheceu através dessa competição internacional. Porque viu, né, que ela foi para uma competição no Paraguai, que era uma brasileira, representando o Brasil fora, né, do Brasil numa competição tão importante como o Sul-Americano, e aí o cara chamou a atenção do cara e a gente conversou e a gente está aqui até hoje. Então essa competição, ela foi emblemática porque realmente foi um ponto-chave na nossa carreira entre ser só mais uma atleta amadora, conciliando tudo que tem que conciliar junto com ser atleta, e ser atleta profissional de fato, que é você viver aqui só aquilo 100%, né? E foi muito legal e, pô, bom demais relembrar essas coisas. Já deu tempo já aqui pra gente. Né? Você nunca sabe quem está olhando, né? Então faça você nunca sabe. O melhor. E outra, a gente podia ter desistido. Imagina se a gente desiste. Mas cara, o primeiro campeonato Arnold, o primeiro Arnold de 2014, que foi também o campeonato decisivo para a carreira da Ângela, decisivo para o wellness, para uma série de coisas, foi exatamente assim que aconteceu. A gente perdeu o voo, não tinha dinheiro, a gente foi de carro, eu dirigi 12 horas e pouco sem parar, sem comida. De chegar em casa meia-noite 15 e acordar 4 da manhã, fez isso nos primeiros 5 anos. Sim, exatamente. Isso é muito legal. Eu também trabalhava em banco. Também trabalhava em banco? Que legal. Trabalhei 12 anos. Você trabalhou em banco? Nossa Senhora. Eu trabalhei 5, eu já estava quase me matando já lá, não estava aguentando mais, cara. Eu trabalhava numa agência mega, era um volume de gente, cara, absurdo. Quem já passou por isso sabe como é que é. É horrível. Então, cara, é muito legal a gente falar sobre isso, porque mostra para as pessoas que, às vezes, existem alguns contratempos que antecedem uma conquista muito grande. E, às vezes, esses contratempos, para uma pessoa que não é mentalmente preparada, às vezes vai fazer ela parar, fazer ela refletir e fazer ela pensar, pô, talvez não é para eu ir. Mas, na verdade, hoje, depois de todas as experiências que eu tive e que eu venho tendo até hoje, quando acontece uma situação como essa, é aí que eu quero ir para cima mesmo, é aí que eu quero fazer acontecer. Né? Mas é assim, quando você vai e aí não sai o resultado que você esperava, às vezes vem alguém e fala assim, você não viu, tinha todos os sinais para você não ir, não sei o quê. Tá, mas quando você vai e dá certo, porra, olha aí, é assim mesmo. Então, cara, via de regra, toca o pau, entendeu? Vai para cima. Ser vitorioso exige riscos. Não adianta. É isso. Mas, gente, muito obrigado, já deu tempo aqui, acho que já tá bom, tá ótimo. Depois disso a gente pode fazer outro programa, outro dia, porque tem muitas coisas ainda que eu quero saber de vocês. Mas daí você faz só com a Ângela, cara, que senão eu atrapalho demais. Não, mas, cara, não atrapalha nada. Você agregou muito, cara. Não, você lembra, porque uma coisa, né, que é engraçada,
e talvez isso aconteça com vocês também. O Wander tem muito mais recordação das coisas que aconteceram comigo do que eu. Porque eu estava vivendo um negócio tão imersa que essas coisas, eu tenho muitas coisas que eu não me recordo. Quando ele fala, é verdade, aconteceu assim. Mas que eu não guardo aquele sentimento, sabe? Porque aquilo não é que não me marcou, mas é porque foi mais um e eu tive que continuar andando e indo, vai. Sim, claro. Só que ele né, sentia, assim como às vezes você vê a Isa, às vezes triste ou às vezes preocupada, você sente muito mais do que ela mesma. Sim, vocês não ficam mais nervosos do que a gente no campeonato? Muito mais, tá louco. Não, quando eu competi a primeira vez, eu tava tranquilo. Cara, eu fui fazer o exame cardiológico, cara, meu coração é de atleta. Eu falei, eu sei. O que eu já aguentei de competição aí tem que ser... Sim, todas as vezes que eu tô com o Apple Watch no pulso e começa a competição, devia ter feito. O meu Apple Watch avisa, você precisa respirar fundo. Cara, meus batimentos vão a 160, 180. Tem noção? É um negócio bizarro. Eu não queria estar na pele de vocês, tá? É horrível. Talvez alguém perguntou assim para mim, qual foi a parte que você achou boa do primeiro Olímpia? Eu falei, a parte boa é que eu não estava armado na plateia. Não, eu não estava armado. A parte boa é que eu não estava armado na plateia. Cara, mas mano. Isso faz parte, né? Esse é o jogo, esse é o nosso esporte e lindo, faz parte. É o que a gente ama fazer, então é isso. Cara, gente, obrigado mesmo. E assim, Wander, a tua presença aqui foi essencial justamente porque eu sei que você fica ali nos bastidores, mas você é uma peça muito importante para que ela se tornasse quem ela é hoje, a Ângela. Fundamental, eu diria indispensável. Com certeza. Mas eu sou um perigo fazendo podcast, cara. Eu sou meio bocudo, aí dá muito problema. Mas eu também sou. Eu também sou. Eu tô bem contido aqui. E ainda mais assim, quando você não tá com nenhuma situação de... Porra, cara, a gente tá muito feliz com o que a gente tá fazendo, com o momento que a gente tá vivendo. Cara, eu vou te falar assim, nível, né, pessoal, uma questão de casal. Cara, a gente tá vivendo um momento de ouro para nós. Com certeza, eu acredito. Porra, porque cara, chegou a hora de vocês escolherem o que vocês plantaram. Não, a gente foi agora lá para Londres, cara. A gente foi lá para Birmingham, passou o evento lá do Olímpia. Porra, a Ângela tava lá com o Coleman. Sim. E com o Phil. E com a Mary. Fora outros tantos que estavam lá. Porra, terminou aquilo lá, cara, o Ibanks. A gente pegou o carro, foi para a Escócia, entendeu? Agora, final de semana, depois do Olímpia, depois do Arnold Brasil. Depois do Arnold Brasil, a gente vai para a Alemanha, ela vai para a FIBO, mesmo esquema, legal, tudo e tal. Vai fazer o trabalho e depois a gente vai ter ali mais uma semana para viajar, viver um outro momento. Não, querido, eu tirei 15 dias. Eu não queria falar isso, porque o pessoal vai achar que a gente é muito vadio, a gente é muito vagabundo, mas nós construímos isso ao longo do tempo. Certeza. E assim, cara, só que uma coisa a gente viajou muito tempo antes, fez várias viagens, mas hoje é outra situação. Não é a mesma coisa. Roma, a gente esteve em Roma esse ano, a gente esteve nos Estados Unidos, a gente fez, e literalmente outra viagem. Eu acho que quando as pessoas, e assim, o que mais me perguntam no meu Instagram é: quando é que vai competir? Quando é que vai voltar nos palcos? Não sei o quê, né? E a gente, eu acho que pro Wander mesmo, para mim, eu tô vivendo um outro momento da minha vida, mas eu acho que como esposa para ele deve estar vivendo o melhor momento da nossa relação. Com certeza, cara. E assim, é um momento muito merecido que vocês estão vivendo, porque eu sei exatamente o que vocês passaram, e que as coisas que vocês passaram e tudo mais, porque são coisas que a gente também passa, em menor ou maior escala, a gente passa também. Guilherme, hoje você tem um pedacinho da tua esposa. Sim, Estou te falando isso, hoje você tem um pedacinho da tua esposa. O restante dela é do esporte, é da mídia, Então, assim, eu sei que você vai chegar nesse momento e você, com certeza, lá, você vai entender muito melhor o que eu estou te falando. Hoje, a maior parte da Ângela é minha. Sim, concordo. Né? Inverteu a situação. Antes eu tinha a menor fatia. E, às vezes, essa fatia era no momento em que eu precisava ainda estar ali mais apoiando do que usufruindo do momento. Né? É isso mesmo. Então, literalmente, hoje é o contrário. Hoje eu tenho a Ângela. Hoje a minha esposa está comigo. Né? E as outras coisas são coisas que a gente encaixa
entre o nosso momento. Não é assim, antes a gente tinha que achar um momentinho para nós entre tudo. Hoje é o contrário, a gente encaixa as outras coisas dentro dos nossos momentos. Porra, que legal, cara. Fico feliz demais. Eu acho que essa é a nossa grande conquista, amor. Essa é a nossa grande conquista. Também acho. No fim das contas, é vocês poderem usufruir com qualidade de tudo aquilo que construíram, né? E muito bem, cara. Tipo, realmente conseguiram conquistar tudo o que queriam. Se a Ângela já se provou 3 vezes campeã mundial, 7 Arnolds, e fora as outras colocações, cara, é incrível. É realmente uma carreira incrível e assim, muito feliz por vocês e parabéns mais uma vez, cara. E assim, para finalizar, eu quero te falar um negócio, cara, que você presenciou os campeonatos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Arnold no Brasil, 35 atletas, você tinha 25 muito boas. Muito boas, muito boas. Era muito então, diferente, assim, né? E é complicado até o que eu vou falar, porque eu não quero desmerecer nada, mas assim, no Olímpia, top 10, olhe lá, que se aproveita. Vamos ser sinceros. Infelizmente, assim, então, assim, eu fui num podcast num dia desse, falei algumas coisas em relação a isso. Eu acho que as meninas elas estão muito assim abaixo do que realmente uma atleta profissional deveria ser. Tem muitos atletas profissionais aí que ganham shows aqui fora que, se competisse num campeonato amador no Brasil, não venceria. Não, nunca. Eu falo, há 30 e poucas atletas para competir à altura, que já era foda. O overall era um absurdo. Mas muito assim, muito também daquilo que eu disse, né? Por conta das pessoas quererem acelerar um processo que não tem como acelerar, cara. E assim, você vai conseguir botar um físico legal 1 ano, por 2 anos, só que aquela situação vai ser insustentável a longo prazo e você vai começar a decair. É isso que vai acontecer. Você não vai chegar com 8, 10 anos de carreira com o rosto da Ângela, com o rosto da Isa, com o rosto da Fran. Não vai. Esquece. Entendeu? Então, para que você consiga isso, tem que ser algo que seja devagar e sustentável, né? Só que as pessoas não querem fazer isso. Não querem, infelizmente. Uma hora elas vão se dar conta de que essa situação é o que elas que estão botando ela para baixo, e não é só questão de estrutura genética, porque é brasileiro ou americano. É questão de saber mesmo como é que você vai levar a tua carreira de forma saudável, sustentável ou não. Né? É o que está acontecendo. Mas, gente, muito obrigado, de verdade. Vamos ficando por aqui, que já passamos muito. Foi um prazer. Sempre é muito bom, cara, encontrar você, a Isa, a gente conversar. Também, cara. Eu fico feliz demais. Manda um beijão para ela aí, cara. Até achei que ela ia estar junto. Manda um beijão para ela. Estamos na torcida aí, que vocês façam uma excelente preparação para esse Olímpia, que vocês alcancem todos os objetivos de vocês na carreira da Isa, na tua carreira como treinador. Eu não sei se você hoje tem a noção disso, mas você tem um destaque gigantesco. Sempre que eu posso indicar alguém, alguma pessoa, ou eu, o Vander, eu sei disso. Sei que a gente indica. Eu sei. Pela tua maneira de trabalhar, não só na parte de treinador, mas também como pessoa, né? Porque obrigado. Você realmente é uma pessoa que a gente gosta muito, você, a Isa, a gente tem um carinho e uma admiração por vocês muito grande, e de coração que vocês tenham todo o sucesso do mundo, que a Isa possa... ela já tem o lugar dela no sol, né? Mas que ela possa pegar aquele troféu de primeiro lugar do Mr. Olímpia também, que ela merece. Se Deus não quiser. Que a Fran merece também, mas eu digo sempre que vença a melhor, e a gente está na torcida porque vocês são realmente pessoas que a gente gosta muito. Obrigado, Ângela, de verdade. Essas palavras para mim assim são muito importantes, porque como eu disse, cara, vocês sempre foram uma referência para mim. Tá aqui batendo papo com vocês hoje para mim já é um sonho, de verdade, porque da onde eu vim, nosso início, a gente sabe, não foi fácil, foi muito complicado. A gente poder chegar onde a gente chegou hoje teve muita luta, teve que engolir muito sapo, ouvir muita humilhação, passar por cima de muita coisa, mas como você disse, e eu complemento, com foco, determinação, força de vontade e amor pelo que faz, cara, pode falar o que quiser, pode acontecer o que quiser, eu não vou parar, a gente não vai parar, e uma hora que o que a gente almeja vai ser conquistado. Isso daí sem dúvida, isso vai acontecer. E obrigado, Vander, também. Obrigado, Vander. Obrigado também. Você, meu. Obrigado. E assim, para finalizar, meu agradecimento geral aí por tudo. E a pergunta aí, que depois você responde nos comentários da galera, é quando é que você vai subir, né, cara? Porque eu sei que você está no foco, está no shape. Sim, em breve. Quando o Guilherme vai subir.
Em breve. Eu tô fazendo as coisas aos poucos e deixando acontecer, né? Porque é aquele negócio. Existe uma diferença muito grande de você fazer uma preparação para competir e você fazer o seu dia a dia, levar um lifestyle, né, do fisiculturismo. É muito diferente. É o que a Ângela está vivendo agora. Ela está vivendo o lifestyle, mas ela não está competindo. Porque quando a gente começa a competir, a gente se torna um pouco egoísta, né? São as minhas coisas que são prioridade. E hoje eu ainda estou no momento que eu não posso, tipo, entre eu fazer cardio e ela fazer cardio, ela vai fazer cardio, entendeu? Entre eu, se tem 6 ovos, ela tem que comer 4, eu vou comer 2, é 4 dela, entendeu? Porque a prioridade é dela, você tá entendendo? E isso é em relação a tudo. Nós vamos escrever um livro das regras de ser marido de atleta. Nós vamos escrever. Vamos. Mas de qualquer forma, obrigado. Não comerás os ovos da proteína. Não perturbarás o sono. Não. Mas é isso, galera. 10 mandamentos. Beijo, tchau. Beijo, fica com Deus, tá? Valeu, tchau. Abraço, tchau, tchau.